Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão? Meus irmãos, na mensagem de hoje eu falarei convosco sobre a armadura de Deus e como usá-la para que possamos lutar contra o inimigo de nossas almas, Satanás, e vencê-lo. E para isso eu lerei o que está escrito em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a nos dar instruções de como nós podemos lutar contra Satanás e seus anjos. Ele começa no versículo 10, primeiramente chamando os seus companheiros, soldados, de irmãos, mostrando que todos nós somos irmãos. E por isso nós precisamos estar unidos e lutarmos contra um mesmo inimigo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina também que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Um soldado, antes de ir à guerra, ele precisa fortalecer o seu corpo para que ele possa lutar. E como a nossa batalha é espiritual, a maneira como nós precisamos nos fortalecer é espiritualmente. E como nós podemos fazer isso? Algumas maneiras são orando ao Senhor, pedindo que Ele nos fortaleça e nos dê o poder. E outras também são temendo a Deus, obedecendo a sua voz e praticando o bem. Porque tais ações, elas alimentam o nosso espírito e o exercitam. E também, praticando as ações, o Senhor, ele nos concederá forças e o poder necessário para que nós lutemos contra as trevas. Nos versículos em diante, o apóstolo Paulo nos diz para nós vestirmos toda a armadura de Deus. E aqui está o motivo, para que nós sejamos firmes contra as enganosas armadilhas do diabo. É importante você saber aqui que o apóstolo Paulo, ele está falando em uma linguagem figurada. Algumas pessoas pensam que a armadura de Deus é uma armadura invisível que o Senhor ele dá aos crentes. Na verdade, a armadura de Deus é uma linguagem figurada. O apóstolo Paulo está querendo dizer que os crentes eles precisam praticar a verdade, a justiça, ter o evangelho consigo, terem fé, possuírem esperança e usarem a palavra de Deus como se fosse uma armadura para que possam se proteger e também lutar. E a armadura que o apóstolo Paulo está usando como figura aqui, o apóstolo Paulo está comparando a armadura de Deus com a armadura romana de seu tempo. Mais para frente você vai entender isso. No versículo 12, o apóstolo Paulo nos esclarece uma coisa. A nossa luta não é contra pessoas. Nós não temos que lutar contra homens, nem contra mulheres, porque eles não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são Satanás e seus anjos, que lutam e guerreiam contra a humanidade, para levar a todos à perdição. O apóstolo Paulo nos especifica quais inimigos nós temos que lutar. Contra os principados, que são arcanjos caídos, que dominam reinos e nações, atuando na área da política. Nós temos que lutar também contra as potestades, que são
demônios poderosos. Temos que lutar com os príncipes das trevas de século, que são demônios que eles dominam territórios específicos de cada nação e reino. E temos também que lutar contra as hostes espirituais da maldade, que são os exércitos de demônios comuns, uns que trabalham no cotidiano das pessoas, tentando fazer elas cometerem pecados como a mentira, o roubo, o adultério, a violência, o assassinato e outras coisas. No versículo 13, o apóstolo Paulo também nos diz para que nós tomamos toda a armadura do Senhor. Ele diz outra vez, para enfatizar, e para que nós possamos resistir ao inimigo no dia mau, no dia que o inimigo ele decide se levantar contra nós e nos atacar. Nos atacar com tudo para tentar nos derrubar. Se nós vestirmos toda a armadura de Deus e a usarmos bem, nós conseguiremos vencer ao inimigo e permanecermos firmes, permanecermos em pé e avançando no caminho de Deus. E aqui, no versículo 14 ao 17, o apóstolo Paulo ele começa a descrever a armadura do Senhor. Ele diz para nós cingirmos nossos lombos com a verdade. Na armadura romana, o cinto ele se servia para manter a couraça, o peito total junto ao corpo, e para também segurar a espada do soldado romano. E, portanto, nós precisamos estar firmes na verdade, para que possamos praticar a justiça e possamos também manusear a espada do Espírito. E como nos firmamos na verdade? É ouvindo a palavra do Senhor e crendo nela firmemente e também dizendo palavras verdadeiras e palavras que estão coerentes com as nossas ações. E buscarmos nos afastarmos da mentira e do engano. E se mentirmos, nos arrependermos e não persistirmos no erro. A segunda peça da armadura do Senhor é a couraça da justiça. Na Bíblia Sagrada, a justiça ela é a fé, a obediência e o amor. E como a fé foi mencionada um pouco mais adiante, então aqui está sendo enfatizado a obediência e o amor. Nós praticamos a justiça também quando nós obedecemos à voz do Senhor e amamos a Ele de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo que o Senhor nos diz para fazermos é correto e bom. Se nós praticarmos a justiça, nenhuma acusação do inimigo poderá nos atingir e nos ferir. O peitoral ele serve para evitar que um soldado ele sofra um ferimento grave em seu abdômen ou peito, que é onde estão os seus órgãos vitais. E com isso ele pode continuar vivo e lutando. A terceira peça da armadura que o apóstolo Paulo fala é os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Os calçados dos soldados romanos, eles tinham por baixo deles pregos, para que quando o soldado ele pisasse no chão, o seu pé não escorregasse, e assim ele pudesse continuar em pé, porque uma pessoa ela fica muito vulnerável ao ficar no chão. E para que nós calcemos o Evangelho da Paz, nos é necessário que conheçamos e entendamos bem o Evangelho, que é o testemunho do Senhor Jesus Cristo. E além de conhecermos e o entendermos bem, crermos nele e o praticarmos. Pois fazendo isso, nós permaneceremos em pé e poderemos evitar escorregarmos e cairmos durante a batalha espiritual.
No versículo 16, o apóstolo Paulo ele nos diz para nós tomarmos o escudo da fé. O escudo dos soldados romanos, eles eram feitos também com couro, banhado em água, porque os seus inimigos, eles atiravam contra eles flechas com fogo. E assim, os escudos, além de protegerem os soldados das flechas, os protegiam de serem queimados pelo fogo. As mentiras de Satanás são como flechas inflamadas. E para que nós não sejamos feridos, também para que nós não sejamos queimados e consumidos pelas mentiras do inimigo, nós precisamos ter fé em Deus e ter uma fé firme, que não duvida, não deixe de acreditar no Senhor quando o inimigo ele conta uma mentira, ele aqui parece ser uma verdade, ou quando então ele apresenta aparentemente provas visuais contrárias contra Deus e contra a sua palavra. No versículo 17, o apóstolo Paulo ele nos diz para nós tomarmos o capacete da salvação. O capacete ele serve para proteger a cabeça do soldado, porque se a cabeça ela for ferida, o soldado ele pode morrer, e se ele não morrer, ele pode ter dificuldade para pensar de direito e também para dominar o seu próprio corpo e agir como deve agir em uma guerra, em uma batalha. Nós precisamos temos a esperança da salvação. Isso quer dizer que nós precisamos crer que quando nós partimos deste mundo, nós não seremos lançados no inferno. Nós seremos levados para o céu. E precisamos manter essa esperança para que o desespero ele não tome conta de nosso coração e nos faça tomar atitudes erradas. E a última peça da armadura que o pastor lá menciona é a espada do Espírito. Todas as outras peças da armadura que ele mencionou antes são peças voltadas para a defesa do corpo, para a proteção dele. E a espada é o único instrumento de ataque que serve para lutar contra o inimigo e impedi-lo de nos destruir, de nos matar e tomar o que é nosso. E aqui o apóstolo Paulo nos diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada há um exemplo de como se usa a espada do Espírito. E ela está no Evangelho segundo Mateus. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele foi tentado por Satanás, houve pelo menos 3 citações de um inimigo dizendo-lhe: se você é o Filho de Deus, então faça isso. E Cristo, todas as vezes em que ele foi tentado por inimigo, ele usou a palavra de Deus para combater contra o diabo. Sempre que o inimigo dizia: se você é o Filho de Deus, então me prove, faça isso. O Senhor Jesus ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. O Senhor ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a Bíblia Sagrada e usava ela para lutar contra Satanás. O Senhor Jesus ele não tentava vencer o inimigo na força da carne. Ele lutava contra o inimigo na força de Deus. O Senhor ele usava a verdade, a palavra do Pai, para vencer as mentiras e as tentações do inimigo. E quando Satanás ele ouvia o Senhor Jesus ele dizer o que a Bíblia Sagrada falava, o inimigo não pôde fazer mais nada contra ele e precisou ir embora. Ora, porque se ele continuasse sendo vencido por Cristo, o Senhor Jesus ele ficaria ainda mais forte, ainda mais poderoso do que ele já estava. Ele ficaria ainda mais perto de Deus. Seria ainda mais espiritual. E no versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz mais o que fazermos para vencermos a batalha espiritual. Nós precisamos estar orando em todo o tempo, fazendo todo o tipo de oração, isso quer dizer, orando por cada área de nossa vida e também orando não somente por nós mesmos,
mas orando também pelas outras pessoas, pelos nossos irmãos que estão necessitando de oração. E nós precisamos estar vigiando na oração e vigiando também nas batalhas espirituais. A palavra vigiar quer dizer velar, isto é, estar acordado. É você estar acordado e com os seus olhos e ouvidos atentos. Precisamos vigiar para que nós estejamos orando constantemente e para que nossas orações estejam em conformidade com a vontade do Senhor. E precisamos também estar vigiando na batalha espiritual, para que nós não sejamos pegos surpresas pelo inimigo e para que ele não nos derrube. E precisamos também perseverar nessas coisas, perseverarmos em praticarmos a justiça, a verdade, o evangelho, a fé, a esperança e a palavra do Senhor. E também nos fortalecermos em Deus. E precisamos também persistirmos em orarmos por todos os santos do Senhor que estão neste mundo, para que tanto nós como eles não sejamos derrubados por inimigo, mas o vencemos e continuemos na presença de Deus. E quando partimos deste mundo, nós entremos no céu e vivamos para sempre com Ele. Meus irmãos, este é o fim da mensagem de hoje. Se vocês aprenderam algo novo dela, peço que escrevam nos comentários o que vocês aprenderam nessa mensagem. E se vocês têm alguma outra interpretação, escreva qual a sua interpretação desses versículos da Bíblia Sagrada. Se gostaram desse vídeo, peço que apertem no gostei e compartilhem ele para outros de nossos irmãos em Cristo. Se você que está me assistindo não é meu inscrito ou minha inscrita, eu peço a vocês que se inscrevam também em meu canal e assistam os meus outros vídeos no YouTube, para que vocês conheçam mais a palavra do Senhor e tenham um relacionamento mais íntimo com Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês que estão me assistindo. E até a próxima, se Ele quiser. Amém.